Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal Aprendendo de Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito do propósito da salvação, a finalidade pela qual o Senhor nos salvou. Se você aí pensa que você foi chamado apenas para ficar no banco, apenas para lembrar que existe a Bíblia, que existe Deus nos dias do culto, no domingo, nos dias que você frequenta o templo, esse vídeo é exatamente para você que acha que não tem utilidade nenhuma dentro da igreja, que não tem utilidade nenhuma dentro do reino. Então, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Você foi chamado para uma finalidade, para um propósito. Existe um propósito de Deus na tua vida, sim. E é exatamente por isso que você foi salvo, tá bom? Então, se você quer saber mais a respeito disso, fique comigo até o final desse vídeo. E não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para a Bíblia. Entender e compreender que fomos salvos para uma finalidade, fomos salvos com um propósito, vai mudar nossa perspectiva pela qual nós caminhamos com Deus. Nós vamos entender que nós não fomos salvos simplesmente para permanecer ali dentro da igreja e olhar somente para si próprio com o intuito de ser salvo, com o intuito de buscar a salvação. Nós vamos entender que a salvação ela traz um propósito, uma finalidade muito maior do que frequentar templo, do que fazer parte da membresia de uma igreja. Nós vamos entender que a salvação ela traz um propósito, uma vocação, um chamado de Deus para as nossas vidas. Então, a palavra base para a nossa reflexão aqui, para a nossa meditação, se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer: e pela graça sois salvos, e por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então vamos por etapa aqui. Somos salvos por meio da fé e pela graça. Mediante a fé e pela graça. A salvação não exige obras, não exige meritocracia, não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. A única obra que traz a salvação foi a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Foi o sacrifício de Cristo. Esta obra é a única a qual traz salvação. Agora, em relação às nossas obras, não nos leva à salvação. Aquilo que nós fazemos não nos traz o mérito de ser salvos ou não. E é exatamente por isso que Paulo fala que a salvação vai por meio da fé e pela graça. Ou seja, não é aquilo que eu faço para merecer, mas é aquilo que eu creio. Então, por meio da fé, por meio do crer, por meio de crer e confessar a Cristo, eu alcanço a salvação pela graça, que é a favor imerecido. Tá? Então não adianta você falar, eu vou na igreja para ser salvo, eu parei de beber para ser salvo, eu parei de usar droga para ser salvo, eu parei de adulterar para ser salvo, eu parei de me prostituir para ser salvo. As suas obras não influenciam na sua salvação. Então eu posso continuar fazendo aquilo que eu fazia? Aí vai da sua verdadeira fé, da sua verdadeira crença, porque se eu creio verdadeiramente que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, aí eu vou entender o que Paulo fala, o amor de Cristo me constrange. Então, as minhas obras não me salvam, mas quem é salvo tem obras. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer não vai influenciar na minha salvação, porque a salvação ela vem por meio da graça de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. E aí Paulo fala assim, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela.
Diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos a graça, o favor imerecível. Paulo faz questão de ressaltar que não é por obras para que ninguém se glorie, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu pratico, não são as minhas obras que vai me levar a ser salvo, mas é a obra de Cristo. Quando eu entendo que eu sou alcançado, que eu sou salvo pela graça, que eu não mereço isso, eu vou entender e compreender que o único mérito que existe nesse processo todo é o mérito de Cristo, de ser alguém perfeito, sem mancha, sem pecado, sem crime algum, e entregou a sua vida no lugar de um pecador como nós. Aí eu creio e por meio da fé eu alcanço essa graça. Por meio da fé eu dou abertura para a salvação mediante a graça do Senhor Jesus. Só que diante da salvação que foi trazida, que foi dada, que foi concedida a nós, que foi concedida a mim, ela vem com uma finalidade, ela vem com um propósito. Porque Paulo continua dizendo assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então quer dizer que as minhas obras não me traz a salvação, mas a salvação traz boas obras. Mas existe algo mais profundo aqui, porque Paulo diz assim, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não é qualquer obra, não é aquilo que eu acho legal, não é aquilo que eu acho bonita, é as obras a qual Deus preparou para que andássemos nela. Isso nós chamamos de vocação, de chamado, de chamamento. Onde Deus preparou essas obras? Vamos para o capítulo 1, versículo 4 em diante dessa mesma epístola aos Efésios. A palavra do Senhor diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Duas coisas que eu quero enfatizar aqui, e nós vamos para outra passagem bíblica e nós vamos entender o que está falando aqui em Efésios. Primeiro que Paulo fala que nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes mesmo que o mundo fosse formado, que existisse o mar, a terra, que existisse a humanidade, Deus já tinha nos elegido e nos predestinou para ser seu filho, conforme a imagem de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Nossa, mas como Deus nos elegeu antes da fundação do mundo? Como assim? Pela sua presciência. Antes de que tudo fosse formado, o Senhor tinha presciência daquilo que iria acontecer. Estava nos planos de Deus, estava no propósito de Deus que o homem caísse, que o homem pecasse? Não. Não. Mas o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. E a base de um relacionamento envolve reciprocidade. É você amar e ser amado. É você dar carinho e receber carinho. Querendo Deus se relacionar com o homem, ele não poderia e não faz o homem obrigar o homem a fazer exatamente aquilo que ele quer. Então, pela sua presciência, ele enxerga a queda do homem e prepara a redenção por meio de Cristo Jesus. Pela sua presciência, ele conhece tudo aquilo que iria acontecer e ele prepara uma solução para cada problema. E é exatamente por isso que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para ser conforme a imagem do Filho. Pela sua presciência, ele conhece aquilo que estava por vir e prepara tudo. Vamos entender um pouquinho mais a respeito da presciência na Epístola aos Romanos, capítulo 8, do versículo 28 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. O que é esse decreto? O que é esse propósito? A eleição que foi nos concedida antes da fundação do mundo. Aí Paulo continua dizendo: o que dantes conheceu, também o predestinou. O que dantes conheceu. Isso é a presciência de Deus. Então, a predestinação não é Deus obrigando alguém a fazer aquilo que ele quer, mas é Deus enxergando o homem, se entregando a ele, e desta feita ele dando ao homem o privilégio da vocação, do chamado, do chamamento. Pela sua presciência, ele nos enxerga entregando a nossa vida para ele. Pela sua presciência, ele nos enxerga crendo e confessando em Cristo, e nos elege e nos decreta um propósito sobre nossas vidas. Então, qual que é a obra que Deus preparou para que andássemos nela, que nós mencionamos em Efésios capítulo 2, versículo 10? É a nossa vocação, é o nosso chamado que Deus preparou antes da fundação do mundo, pela sua presciência. Nós temos que entender que essa predestinação para ser conforme a imagem do Filho, em alguns dos meus vídeos eu já tenho citado aí, e quem convive comigo diariamente sabe que é algo que eu tenho ministrado muito, que somos famílias de Deus. Nós vamos em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia menciona: porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, João 3,16 caracteriza Jesus como único. Romanos 8,29, aqui é quando nós lemos, fala o que? O que Deus conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que esse seja primogênito entre muitos irmãos. Opa, João está caracterizando Cristo como unigênito, como único. E aí vem Paulo em Romanos caracterizando Cristo como primogênito, primeiro. Como pode ser o primeiro alguém que é único? Tudo isso é questão de tempo. Por que questão de tempo? Em João capítulo 3, versículo 16, menciona que Deus enviou Cristo como único, como unigênito. Mas quando ele morreu como unigênito, ele ressuscitou como primeiro, como primogênito. Por quê? Porque através do seu sacrifício, através da sua morte, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele trouxe a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Porque a todos que nele creram, deu-lhe o poder de serem constituídos filhos de Deus. A todos quantos creram. Lembra da salvação? Somos salvos mediante a fé e pela graça. Então, a partir do momento que você crê no sacrifício de Cristo, a partir do momento que você tem fé que Cristo morreu e verteu o seu sangue na cruz do Calvário para te salvar, você se torna filho de Deus. Inicia então o processo de salvação. Quando você entrega a sua vida para Cristo, confessando e crendo nele, você se torna filho de Deus. Então, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você se torna filho, você faz parte da família do Senhor. E aí, como filho de Deus, você passa a criar relacionamento e intimidade com o Pai. A partir disso, as suas obras já não será aquilo que você aprendeu na sua vivência no decorrer da sua vida. As suas obras será direcionada, guiada e impulsionada pelo Pai.
através do relacionamento e intimidade com Ele. Essas obras que são guiadas e direcionadas por Ele são as obras a qual Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. São as obras a qual Ele preparou para que andássemos nela. Essas obras são a nossa vocação, são o nosso chamado, a qual Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A partir do momento que nós nos tornamos filhos e buscamos um relacionamento e intimidade com Ele, somos direcionados a viver a tua vontade, o seu decreto, que é o seu propósito que foi estabelecido sobre nossas vidas. Diante disso, nós podemos ter a conclusão que o quê? A salvação tem uma finalidade, tem um propósito. Você não foi salvo somente para ir no culto, você não foi salvo somente para ficar sentado no banco ali. Deus te chamou, Deus te salvou com uma finalidade, com um propósito, para que você ande em boas obras, a qual Ele preparou antes da fundação do mundo. Olha aí, antes da fundação do mundo, Ele já te viu como filho. E quando Ele te viu como filho, Ele preparou obras, Ele preparou um propósito, Ele preparou uma vocação sobre a tua vida. Então não diga que você não tem utilidade nenhuma. Como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, cada membro tem a sua função. Então exerça a sua função. Crie um grau de relacionamento e intimidade maior a ponto de entender e compreender aquilo que Deus requer da sua vida. Porque quando você compreender a vontade de Deus, você vai passar a andar pela vontade de Deus. Amém? E aqui nós concluímos mais um vídeo de muito aprendizado e de muita Bíblia. Se você gostou, não permita que poucas pessoas vejam esse vídeo, mas seja instrumento de Deus para compartilhar essa palavra. Compartilha com pessoas que gostam de estudar, com pessoas que você acha que precisa ouvir isso. Compartilha. Deus abençoe sua vida e que a graça abundante do Senhor seja contigo.